Agradecer em nome da senadora Cátia Abreu o convite que foi feito à CNA, a referência que foi feita pelo presidente da FENATEC e dizer que um único equívoco foi do deputado patriota. Eu creio que eu sou o mais velho dos presentes aqui desta casa, e não o senhor, mas com o mesmo entusiasmo. O que eu queria mostrar aos senhores isso aqui. Isso é uma foto atualíssima da Presidente Dutra, a grande rodovia que liga o Rio a São Paulo. Eu gostaria de voltar para a anterior. Esta, a outra, a estrada com os caminhões. Esta é a situação da BR-163 no dia 27/3/2013. Eu gostaria agora que passasse para aquela que tem o mapa do Brasil. Então, este é o mapa do Brasil, um subcontinente. Estas manchas representam as áreas produtivas do segmento que hoje é o único responsável pelo saldo da balança comercial brasileira e cuja parada levará este país a um índice de crescimento bastante perigoso, principalmente continuando aquilo que está acontecendo. Observe, então, como é que numa única lei queremos normatizar tudo num país com estrada naquelas condições, nesta dimensão, que traz a soja, onde tem os escravos que libertam o Brasil, porque libertam fornecendo reservas, e que traz 2.000 quilômetros um caminhão de soja para o Porto de Santos, porque o governo não providenciou portos próximos da área de produção. Queria contestar o companheiro da CNTT. Nós não fraudamos, porque a CNA não tem caminhão, a CNA não tem trem, a CNA não produz, a CNA apenas procura, de forma eficiente, digna, representar os produtores rurais do Brasil, que são os grandes responsáveis por aquilo que eu vou mostrar no começo da minha exposição. Volte, por gentileza, ao início da exposição. Este é o Brasil. Ninguém está discutindo a importância da lei. Mas, todos nós já lemos algo sobre liderança. A melhor forma de um líder deixar de sê-lo é dar uma ordem que não pode ser cumprida. A lei que está aí foi dita pelo deputado patriota, não foi por mim. Ela é inaplicável e, com consequência, não pode gerar passivo fiscal, porque a inaplicabilidade torna a lei ilegal por si só. Por isso é que nós estamos aqui na busca do entendimento. Ouvimos várias exposições em que nós, os empresários brasileiros, somos os algozes dos motoristas. Quantos acidentes em função das estradas que a CNT diz que estão em péssimas condições? Isto não foi citado. Isto não foi citado. Nós nos preocupamos, senhor presidente, desde o início, quando a lei estabeleceu o elevadíssimo prazo de 45 dias para entrar em vigor, após a sua publicação. No último trimestre do ano passado, o governo lançou o pacote de rodovias e ferrovias, que neste ano seria desencadeado. Os senhores sabem quantas licitações já aconteceram? Nenhuma. Ontem, ou antes de ontem, o doutor Bernardo Figueiredo disse que as ferrovias só sairão no próximo ano e que as de rodovia
possivelmente no segundo semestre. Essa prorrogação de prazo de obrigações, nós não podemos cobrar, mas nós somos as vítimas desta falta de operacionalidade que prejudica a iniciativa privada brasileira e sem a qual, se nós não conseguirmos nos unir, governo, iniciativa privada e o setor liberal, este país não será jamais aquilo que eu pensei na minha juventude. Foi inúmeras vezes ressaltado aqui a necessidade de ajustes. E o que nós fizemos foi propô-los de forma colaborativa. Eu sou também presidente da Câmara Temática de Logística do Ministério da Agricultura, onde nós reunimos 60 empresas da iniciativa privada. E lá é o locus hoje o único onde se discute a logística brasileira como um todo. E lá se criou um grupo de trabalho tão logo a lei foi publicada. E esse grupo de trabalho, constituído pela ABIOV, pela ANUT, pela ACEBRAS, pela ProSoja, pela ATR, pela CETESPA, promoveu um trabalho exaustivo. 15 dias atrás, em São Paulo, reunimos 40 empresários com seus advogados para que analisássemos a lei para atender ao deputado Colato, amigo nosso de longas datas, embora eu seja do Nordeste e ele do Sul do país. Oferecemos nossas propostas. Estivemos também na Casa Civil, que também reconhece a necessidade imediata de se mudar. E é muito fácil, é ter coragem de tomar uma atitude política que resolve o problema. Nós nunca pedimos que a lei se entrasse em vigor em 5 anos. O que nós propusemos foi que fossem fixadas as responsabilidades governamentais. A lei, pura e simplesmente, dá responsabilidade para os outros, mas para o governo não. E nós achamos que nas nossas propostas nós fizemos claramente e estamos aqui para debatê-las. Na casa única onde devia se debater, não medidas provisórias, mas projetos de lei, feitos com responsabilidade, ouvindo a sociedade, mas ouvindo-a com vontade de atendê-la, porque a nação somos nós, todos reunidos, e não apenas quem tem a capacidade de dirigir. Então nós estamos pedindo que seja feita uma nova lei. E se eu fosse fazer uma única, fica prorrogado o prazo desta vigência dessa lei por 1 ano. É 1 ano a mais para se resolver o irresolvível. Não é com punição que se resolve o problema. É com educação que se resolve o problema. E isso é que se deveria ter a coragem política de fazer. Reconhecer que errei. O governo errou. O Congresso, infelizmente, também. E tem que ter coragem de voltar atrás para corrigir este erro, para que não fique responsável por uma cobrança de um ativo que jamais poderá ser recebido, porque cresce progressão geométrica e as nossas atividades, pelo que nós estamos vendo, elas estão diminuindo a sua produtividade e a sua lucratividade. Considerar as peculiaridades das diversas situações das rodovias, compatibilizando-as com as características da região, da carga, uma carga viva, uma carga de perecíveis, uma carga de explosivos, uma carga com material nuclear,
vai ficar onde? Reunida nos postos de gasolina, para que a explosão seja maior? O representante do Ministério da Fazenda arrepiou-se todo quando se falou em anistia. Nós não estamos falando de anistia, vamos mudar. É apenas pedir, aplicar sanções somente a homologação das condições técnicas por trecho rodoviário, para que se possa cumprir a lei. É esta o pleito, uma das nossas propostas. Atribuir ao poder público, eu vou parar aqui, senhor presidente. Mais 3 minutos. Eu agradeço e peço desculpas pela voz embargada, porque, infelizmente, aos 82 anos, ainda tenho vigor e sonho em ver este país aquilo que eu pensei, e eu espero chegar aos 100 para ver. Atribuir ao poder público a responsabilidade da implantação dos pontos de parada nas rodovias. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou antes de ontem, salvo o melhor juízo, ou esta semana, o final da passada, um projeto de lei que diz exatamente isso que nós estamos propondo com outra redação. Que seja feito um cronograma de implantação, que deverá priorizar as estradas de maior transporte de carga. Eu não posso passar para ir para a BR-116, no trecho do Ceará para o Maranhão, sem passar pela Viaduta, pela Anchieta, pela Bandeirantes. Esse é o trabalho que cabe ao governo fazer, planejar. Planejamento é do governo, execução é da iniciativa privada. Estabelecer o período de 5 anos para a sua implantação. Atribuir ao poder público ainda, nas esferas governamentais de sua responsabilidade, inclusão de cláusulas específicas nos contratos de concessão da exploração das rodovias para concessões futuras ou renovações. E eu pergunto, alguém responsável por essas licitações que já foram autorizadas no pacote, tratou no termo de referência da concorrência em colocar esse planejamento dos pontos de parada para que o problema não se repetisse no futuro, no momento em que se reconstrói-se a malha rodoviária brasileira? Ajustar as peculiaridades da própria atividade. Os períodos semanais de descontos, isso eu não vou entrar nesse detalhe, porque caberá à comissão, e eu acredito nessa comissão que o Congresso, em boa hora, resolveu chamar a si aquilo que é da sua responsabilidade. E eu acredito nele. Se ele tem defeitos, se muitas vezes são execrados pela imprensa, pior seria sem ele, se ele estivesse fechado, se eu não pudesse aqui falar em nome de uma entidade de representação patronal, com a liberdade que estou fazendo, sem receio de sofrer qualquer tipo de perseguição futura, porque só há entendimento entre os homens, as pessoas e as instituições, quando há unidade, honestidade de propósito, espírito público, vontade de fazer, de produzir. É isso, senhor presidente, já fui mais longo do que deveria ser. Agradeço a Vossa Excelência a gentileza do prazo que me concedeu. Senhor procurador, eu li com muita atenção
o seu longo artigo com relação ao assunto. Concordo perfeitamente com muito poucas coisas, diga o senhor, nós concordamos. Mas quando o senhor diz, paradoxalmente talvez, o mais importante fator histórico que levou o Brasil a depender do modal rodoviário, seja também a principal vítima desta dependência, o desenvolvimento. Aguardamos as hidrovias, os Mississippi que recebemos dado pela natureza e que não tivemos a competência de fazer com que as estradas deixassem de retirassem 572 carretas de uma só vez de bitrem, com um comboio de 30 mil toneladas que pode trafegar pelo Rio Madeira, pelo Rio Tocantins e pela quantidade imensa de 56 mil quilômetros possíveis de ser navegado neste país. Muito obrigado aos senhores. Digo e confesso, ao ver o auditório, inicialmente me intimidei. Ao vê-lo cheio, fiquei estimulado e falei com a alma e com o coração. Muito obrigado. Parabéns, essa foi show. Porra, arrasou. Nós, na condição de debatedores, nós vamos procurar, então, fazer algumas considerações rápidas a respeito do tema e, ao final, tomar os temas que aqui foram falados: finalidade da lei, diálogo, interesse da sociedade, segurança jurídica, e vamos dar uma única sugestão neste encontro de hoje, baseados naquilo que nós ouvimos aqui de todos os palestrantes e que percebemos aqui até mesmo dos presentes. Parece que não há dúvida de que ninguém nesse Brasil aceita uma morte, qualquer que seja a condição, que não seja natural. Isso é um consenso, isso está claro, ou seja, não precisamos mais falar sobre esse assunto. Todos nós concordamos que temos que ter um país melhor e uma sociedade mais igual. Mas, para poder entender a lei, nós temos que retomar e fazer um exercício sobre o que está escrito na lei. Porque é verdade, não existe mais insegurança jurídica. Depois nós vamos dizer agora qual é o novo estado que existe. O que acontece hoje, já no último ano, eu queria parar muito no fato de que nós vamos procurar aqui simplesmente falar o que está em vigor. O que está acontecendo com o motorista há 1 ano e com o empresário há 1 ano. Isso é o que eu acho que é o ponto fundamental. Há 1 ano, o motorista deveria começar a trabalhar às 5 da manhã, se ele prefere começar às 5, às 9 parar, 4 horas, se é uma viagem de longa duração. Depois de meia hora, retoma, mais 3 horas, vou almoçar agora, 12:30. Bom, na primeira parada, depois de 4 horas, pode ser que ele encontre aquela fotografia, aquela estrada. E aí ele fala, ele tem que tomar uma decisão. Ele para ou ele segue? Se for uma estrada normal, asfaltada, mas que é um ponto que ele vê que já tem bandidos, porque sabe que dá às 4 horas, ele fala assim, não vou parar aqui por uma questão de segurança, ou não vai parar naquela estrada que nós vimos, porque não tem onde parar. E ele fala, coloco a minha vida, cumpro a lei ou coloco a minha vida em risco? Se eu coloco a minha vida em risco, o meu empresário, o meu empregador pode me mandar embora até por justa causa, porque é o que está na CLT. Se eu coloco a minha vida em risco, eu tenho uma série de consequências. Aí ele fala, não, eu vou agora, a partir de agora, descumprir a lei para me proteger e vou seguir em frente. Ele coloca em risco o emprego dele, ele é um descumpridor da lei. Nesse momento ele se tornou um fora da lei para proteger a própria saúde. E anda mais 1h30, 2. Vamos supor então que ele parou ali no meio da estrada, durante meia hora naquela estrada que nós vimos, ou num lugar perigoso, falando, eu vou correr o risco para não ser um fora da lei. Ele seguiu mais 3 horas, falou, agora eu vou parar para almoçar. 1 hora parado, volta para dentro do seu caminhão e segue mais 1 hora, terminou a jornada, 2h30 da tarde. A partir de agora,
para fazer 2 horas extras, ele precisa da autorização do empregador, porque a CLT é clara. Você só pode fazer hora extra se ela for concordada. Se ele não tiver autorização, ele precisa ficar parado até às 5 horas da manhã do dia seguinte, quando ele de novo retoma a jornada. Se ele puder fazer hora extra, ele trabalha mais 2 horas e para às 16h30. Aonde é que ele para poder fazer essa pausa? Das 14h30 até às 5 horas da manhã do dia seguinte. De novo ele se vê com um dilema. Ele descumpre a lei e vai buscar um lugar onde ele tem um conforto e vai encontrar um ponto de parada que satisfaça as necessidades dele. Ele vai buscar um ponto onde ele tenha segurança, ou ele vai, então, cumpre ou descumpre a lei, ou ele vai estressado, correndo risco de acidente, porque ele é um fora da lei, seguir em frente. Chega o final de semana, sábado, 19 horas, hora de parar, porque a lei assim o decide. Intervalo de 35 horas. Ele está acostumado a trabalhar todo dia às 5 horas da manhã, então ele sabe que segunda-feira ele tem que começar às 5 da manhã. Sábado, 19 horas, em algum lugar do Brasil ele para. Ele só pode retomar na segunda-feira às 5 horas da manhã. Ele para onde? O que ele faz nesse período? Cadê a família dele? Ou seja, nós estamos criando um sistema, vamos continuar o exemplo da lei. Isso é a lei, há 1 ano ela está em vigor. Ele falta poucos momentos para ele chegar em casa. Ele está chegando na entrada da cidade dele. Ele completou as 2 horas extras. Ele faz o quê? Ele para e cumpre a lei, ou ele se torna de novo um fora da lei e mais 20 minutos ele dorme com a família dele? O que ele vai fazer? Ele vira fora da lei, ou ele cumpre a lei e fica parado ali do lado de fora? Vamos ver as consequências do que está escrito na lei, e essas consequências, e o senhor auditor já nos disse que a lei está em vigor nesse aspecto e é um fato, e vamos ver o que isso significa para nós. Então, a primeira frase é segurança jurídica. De fato, insegurança quer dizer fazer algo de boa fé, imaginando estar dando a interpretação correta para a coisa, como quem compra uma casa. Comprei a casa. Poxa, eu acho que eu fiz tudo de acordo com a lei. E alguém amanhã interpreta de forma diferente, você, poxa, estou gastando um dinheiro que eu não esperava gastar, comprei de boa fé. Eu fiz a coisa achando que era certa. Não existe insegurança jurídica, o que está na lei é claro. Acontece que transformou todo o Brasil, empresários e caminhoneiros, em foras da lei. Como disse o senhor auditor fiscal, a maior parte do Brasil não cumpre. Todos fora da lei. Não existe insegurança jurídica, não existe dúvida. O que existe é a segurança de que estamos fora da lei. E vem um outro princípio, o da sociedade. Viver em sociedade quer dizer construir leis que atendam aos interesses da sociedade. Se todos, depois de 1 ano, estão fora da lei, o que é que está certo, o que está errado? Vamos continuar então, falando dos interesses da sociedade. Vamos falar das consequências de não se parar nas 4 horas, de não se parar às 14h30 para o trabalhador. Ele pode ser demitido por justa causa, segundo a CLT. Seu empregador pode falar, olha, você vai ficar 19 horas aonde você estiver no Brasil e pronto. Isso é o que está na CLT. Então isso é bom para o trabalhador? Se ele é dono do caminhão, ser multado, o pequeno empresário, vamos falar do empregador. O que acontece com o empregador? Primeira coisa, dano moral coletivo. No último ano, todo mundo descumpriu a lei, porque ela está em vigor. Ela está em vigor. Se ela está em vigor, todo mundo descumpriu a lei, quer dizer que cabe uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, um dano moral coletivo, e podem pedir 1 milhão, 10, 20, 30, quebramos as pequenas e médias empresas. Pior, se a pessoa tiver um acidente do trabalho depois de 10 minutos, depois das 2 horas, e vier a falecer, hoje, cabe, sabe o quê? Uma ação penal contra o empregador por ter deixado a pessoa ficar 10 minutos depois das 10 horas dirigindo. Cadeia. Isso hoje permite, isso já está em vigor há 1 ano. Então, os empregadores hoje correm o risco desse tipo de ação penal. Vamos continuar. Tem um passivo de 1 ano acumulado que a Justiça do Trabalho não vai perdoar, porque não existe insegurança jurídica, a lei é clara, tinha que ter parado às 2h30 da tarde. Tudo isso vale quanto? 25%, 30% do custo, acumulado 5 anos? Vamos quebrar as empresas? Vamos continuar. Não há nada pior do que não ser um cidadão do bem. Pois bem, se a pessoa, chegando na casa dela, falou assim, eu vou ficar aqui na entrada de São Paulo,
correndo risco, eu vou terminar de chegar na minha casa 20 minutos a mais do que as 10 horas, do que o limite normal de 2 horas extras. Sabe o que acontece? 3, 4 vezes que ele fizer isso, a culpa é do empregador de ter permitido. E, nesse caso, ele vai estar infringindo uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, que essa extensão acima de 10 horas pode ser interpretada como trabalho análogo ao trabalho escravo. Ele vai para a lista negra, na lista negra ele perde financiamentos públicos, ou seja, e isso não é teoria, isso é fato. Há 1 ano está em vigor. Então nós já temos o passivo de 1 ano, risco penal, risco de dano moral coletivo, para uma regra que está em vigor. Então o debate é justo, o debate está correto, mas considerando que não é aplicável, nós temos somente uma sugestão. Temos que continuar o debate, mas nós temos que tirar o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, da condição de fora da lei. Porque hoje ele não vive em segurança jurídica, ele vive como fora da lei. Para fazer isso é muito simples. E aqui agora eu vou, sim, sugerir que o direito brasileiro prevê que para a situação de urgência e emergente, nada mais urgente que fazer com que o motorista acorde amanhã de manhã sabendo que ele não está cumprindo a lei. Porque amanhã, 5 horas da manhã, ou hoje, na hora que nós estamos aqui, tem alguém pensando, pô, 2h30 da tarde eu devia parar e não vou parar. Eu vou continuar um pouco mais porque eu não tenho onde parar. Ou, eu não posso parar aqui, eu preciso chegar em casa, eu preciso chegar no destino. A pessoa, como se ele fosse incapaz de tomar as decisões para a própria segurança dele. Como se ele fosse incapaz. E nesse caso, a sugestão é muito simples. Nesse caso, cabe uma medida provisória para suspender a exigibilidade da obrigação sobre esse motorista, para que ele não acorde amanhã como fora da lei. A exigibilidade sobre o empresário dessas obrigações. Não estamos falando de mudar a vigência, não. Estamos falando de suspender a exigibilidade destas obrigações relativas aos motoristas e aos empresários, até que se terminem os debates, que são muito claros e justos. Por isso existe medida provisória, para que ela passe a valer a partir de hoje, para proteger a sociedade. Porque se tem empresário nessa mesa e motorista nessa mesa que não está cumprindo o que eu falei aqui, é um fora da lei. E todos são pessoas do bem no Brasil, merecem ser tratadas como pessoas do bem. Portanto, suspende-se a exigibilidade da lei, até que se terminem os debates e o Poder Legislativo possa fazer uma lei, uma norma, que atenda a todos os interesses e que proteja a sociedade. Porque o equilíbrio da sociedade não faz com uma visão ideal, temos que chegar lá. Mas entre a doença identificada e o remédio, a gente pode muitas vezes matar o paciente. De carga, Lanute. Deputado Mauro Lopes, em nome de seu nome, cumprimento todos os participantes da mesa, todas as autoridades aqui presentes, a hora está correndo. Então, senhoras e senhores, vou tentar ser o mais rápido possível, dizendo que a ANUT, que congrega grande parte dos maiores embarcadores do Brasil e tem também a honra de ter como sua associada a CNA, nós não participamos do processo de discussão da lei. Uma falha, talvez, nossa na época, mas envolvidos, talvez, no processo, fortemente envolvidos no processo de melhoria do transporte ferroviário. Nessa participação, quando a lei saiu, em abril do ano passado, nós levamos ao nosso conselho, dizendo, olha, tem uma nova lei, tem uma série de restrições, como é que é a receptividade, nós queremos ver isso, e a resposta que nós ouvimos, nós executivos, foram dos nossos empresários dizendo, Renato, já tarda a vinda de uma disciplina nessa questão do tempo do motorista, pela saúde, pelos acidentes, porque a ANUT não defende frete barato, nós defendemos uma logística competitiva e, para isso, nós temos que melhorar o nosso processo de inteligência e fazer com que o nosso transporte funcione dentro de regras estáveis, sem estar gerando passivos trabalhistas, como nosso companheiro acabou de relatar. Todos nós aqui sabemos que o esteio do transporte brasileiro, tanto de passageiros como de carga,
é feito pelas suas rodovias, pelo transporte rodoviário. É muito comum a gente ouvir a história da opção rodoviária do Brasil. Não foi feita opção nenhuma, não existia nada. Não existia rodovia, não existia caminhão, não existia coisa nenhuma. Não tinha transporte, não tinha porto, não tinha nada. Então, na época, nós conquistamos uma malha rodoviária razoável, estamos num setor que muito bem representado aqui pela NTC e pelos autônomos, que são verdadeiros heróis. E eu tenho muito orgulho de ter na minha família caminhoneiros. E estou triste em ver que aqueles caminhoneiros que lá atrás, há 20 anos, tinham uma condição financeira melhor, estão num processo de depauperação e que nós temos que recuperar esse processo. Eu, como representante de embarcadores e de empresários, nós defendemos esta linha de ação, deixar claro. Então, quando ouvimos uma frase aqui do tipo, os embarcadores têm grande interesse em descumprir a lei, me parece que nós estamos até sendo beliantes, porque estamos querendo não cumprir lei. Não existe nenhum produtor do porte das nossas associadas, tanto do agronegócio como da indústria, que queira descumprir lei. Então, com essa visão que já era tempo de ver alguma coisa, a matriz não muda tão cedo, com todos os esforços de fazer aí um plano ferroviário, vem 2.500 quilômetros de rodovias vão ser listadas agora no segundo semestre, e essa nova regulamentação, a gente, quando aqui escuta, e eu tinha até elencado isso quando vinha, eu disse, mas afinal de contas, que antagonismo é esse da lei, se não existe antagonismo nenhum? Na realidade, quando nós conversamos com as nossas entidades afins, as entidades querem a lei. Quando nós conversamos com o governo quer a lei. Quando nós conversamos com os transportadores, estamos conversando com a NTC, também quer a lei. Todo mundo quer a lei. Se todo mundo quer a lei, ou quer um instituto que regule essas relações, o que está faltando? Aprimorar a lei, porque a lei do jeito que está aí não funciona na medida em que a coisa não é praticável. Então, em abril, eu levei para o meu bonde uma situação dizendo, olha, tem a lei, Renato, não vamos mexer nisso, que somos favoráveis à disciplina. Quando chegou lá para outubro, novembro, o pessoal voltou para a reunião e disse, Renato, está complicado, porque virou fábrica de multa. Virou fábrica de multa porque não dá para cumprir a lei. As transportadoras não conseguem cumprir, os autônomos não conseguem cumprir. E é muito comum as pessoas acharem que vão fazer um contrato com a sua transportadora dizendo o seguinte, todas as multas decorrentes do transporte serão de responsabilidade da transportadora. E eu pergunto como? Como é que a transportadora vai sobreviver se ficar pagando multa e não repassar para mim? Não tem como. Então eu serei o embarcador sempre aquele que vai pagar a multa e vai acabar em quem? No consumidor final brasileiro, e é a famosa história do custo Brasil. Nós estamos hoje levando a soja com a logística mais cara dos nossos grandes competidores, porque nós temos o pecado original. Toda a safra brasileira de grãos deveria estar sendo escoada hoje por ferrovia, e não vai passar de 25% a 30%. Então, nós aí teríamos que estar usando o caminhão em situações muito mais nobres e fazendo esse trabalho de trem. Fazendo esse trabalho de trem, nós teríamos a situação resolvida. Uma nova lei para ser aplicável, para evitar conflitos e a fábrica de multas. Conflitos esses que recentemente agora nós recebemos uma notificação, uma das nossas associadas, grande produtora de petroquímicos, dizendo, um procurador, colega do doutor Paulo Douglas, lá da Bahia, dizendo o seguinte, olha, me faz a relação de todos os embarques que você fez com todos os nossos
o nome e o CPF dos motoristas e ainda com origem e destino. Aí ele me perguntou, Renato, como é que eu faço isso, que são 400 mil por ano? Ele pediu dos últimos 2 meses, então deve dar 40 mil. Tem que comprar um computador novo, só para ficar fazendo essa lista. E essa lista nem se sabe como é que ela pode ser feita, porque não tem esse controle. E mais, o camarada, se não fizer, vai preso. Quer dizer, se ele está agora, entrou com mandado de segurança, porque ele está aí para ser preso nos próximos 20 dias. Então, aí já começou agora, virou a moda, já tem uma outra no Amazonas. E quando começa a moda das ações desse tipo, elas são incontroláveis. Então, eu não vou chover aqui no molhado. Temos que mexer na lei. Ao mexer na lei, 2 vertentes são problemáticas. Uma é uma discussão da questão das horas de jornada, se pode mais 2 horas, passando para 4 horas, se nós temos um tempo de direção, que se ele é de 4 horas, ou é 6 horas, ou é 5 horas, mas eu diria que não é que sejam detalhes, mas são tudo coisas negociáveis, aonde todos os atores têm que colocar as suas posições. Nós somos favoráveis a ampliar esses tempos dentro da realidade das estradas brasileiras e dentro da realidade ainda do nosso caminhoneiro, do nosso autônomo, que ele é um grande empresário, na medida em que ele compra um equipamento de 400, 500 mil reais, e ele é um empresário com responsabilidade e ele precisa trabalhar para pagar esse caminhão. Então, nós estamos falando, não é de uma pessoa que simplesmente é um escravo, ele é um empresário com um patrimônio forte e, como tal, tem que ser bem remunerado. Esses ajustes virão, eu acho que a comissão, onde o nosso deputado está atuando, é o local adequado para a gente discutir isso. E a outra grande questão que cria, de alguma maneira, uma divergência, dependendo das declarações ou dos números, a verdade é que até hoje a gente não sabe, que o governo não publicou, e a Casa Civil pediu isso, quais são as estradas que têm ponto de descanso e repouso. Como a gente não sabe onde tem ponto de descanso e repouso, fica uma enorme discussão se pode ter ou se pode não ter. O que o pessoal do posto de gasolina lá foi dizer, primeiro ele foi dizer, eu estava lá na audiência, que ele rasgou a lei do pagamento eletrônico e ele continua trabalhando com carta-frete. Então, isso é uma irregularidade. Segundo, ele disse que tinha posto sobrando. Agora, que posto é esse? É um posto que não tem segurança, que tem roubo de carga, ele não tem conforto e ele não tem higiene. Então, eu não sei se passa por um processo de homologação ou não, mas nós precisamos saber quais são as rodovias que têm espaços de parada e descanso adequados. Nessas, a lei pode valer amanhã. Nas demais, à medida em que o governo for publicando e dizendo as rodovias que têm condições, passa a valer nessas rodovias. Tanto isso é verdade, que não é impraticável, que o CONTRAN fez a resolução 417 dizendo exatamente isso. Só fiscaliza nas rodovias aonde tem ponto de parada. E essa resolução do CONTRAN, se ela já venceu, ela tem que ser renovada e ser institucionalizada até que a gente feche os nossos debates. Eu diria que essas 2 linhas são as linhas principais. Eu estou reforçando o que o nosso vice-presidente Torres Melos disse. E a outra questão é o seguinte, o passivo que está aí formado por conta de uma lei imperfeita tem que ser rasgado. Como é que o Ministério da Fazenda vai fazer, ou como é que as polícias federais vão fazer, eu sei que tem que ser feito. Então, eu encerraria aqui e agradeceria a todos, dizendo que a posição, repetindo,
dos embarcadores que eu represento não é uma posição contraditória à lei, de não praticar a lei, e não é, vem em bom tempo, estaremos prontos para contribuir, e não defendemos frete barato, que muitas vezes somos acusados. Nós queremos uma logística competitiva, nós queremos trem, nós queremos estradas boas, de modo que a gente consiga ter nesse processo um valor de logístico adequado à nossa produção. Obrigado. Senhor presidente, deputado Mauro Lopes, deputado Vanderlei Macris, demais companheiros da mesa, senhoras e senhores, depois de ouvir as várias exposições e os vários debatedores, não é difícil falar aqui, não é? Comentar o que todo mundo falou é muito difícil, não é? Mas eu queria dividir a minha fala em dois aspectos, pegando o que falou o Voltaire a respeito de pontos da lei, que estão no corpo da lei, no conteúdo da lei, não é? Eu acredito que nós podemos chegar realmente a um consenso de alterações e aprimoramentos desta lei, certo? Eu vejo algumas questões que estão sendo colocadas, nós já tivemos discussões com o Paulo Douglas, representando o Ministério Público, a respeito dessas modificações, já tivemos com a CNTT algumas discussões a respeito das sugestões que estão correndo, que nós temos ouvido, da Casa Civil, da CNA, da CNI, reuniões na Fiesp discutindo essa questão, e entendemos que no conteúdo da lei é possível chegarmos a um consenso, com ajustes aqui, ajustes ali, 4 horas extras, o Paulo Douglas disse que não é possível, porque o dia só tem 24 horas, avança no tempo de espera, então vamos compatibilizar. Tempo de espera é possível ter no limite de 4 horas do dia, se não houver hora extra, pode ser dentro da jornada, mas vamos escrever essas coisas. Então é possível ter jornada, tempo de espera dentro da jornada, se for 4 horas não tem que ter jeito de ter hora extra, não é? Então é possível prever essas coisas, escrever e colocar. É possível aumentar para 4 horas extras? Aqui entra uma questão fundamental na discussão da lei e do conteúdo da lei. Esta lei precisa assegurar a isonomia de tratamento do motorista autônomo e do motorista empregado. Se ela não assegurar, pode-se estar prestando um desserviço ao país. Porque se houver um desequilíbrio, e nós saímos de um desequilíbrio total, quando nós tínhamos uma CLT aplicada a partir de um determinado momento, o controle de jornada, enquanto você tinha a CLT, que admitia para o empregado o artigo 62, então não havia aplicação nem controle de jornada, havia uma certa paridade de comportamento, ou igualdade de comportamento do empregado e do autônomo, mas, na verdade, a partir do momento em que o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho começam a exigir controle de jornada do motorista empregado, ele só pode trabalhar 8 mais 2, 10, e o motorista autônomo pelo regime anterior, sem nenhum controle, ou seja, 24 horas por dia. Não é? E nós ficamos assustados, quando aqui já se falou em trabalho escravo, se você for ler livro de história, é trabalho escravo. Assim, o escravo trabalhava de 12 a 16 horas por dia, né? Tinha casa, comida e roupa. Casa era a senzala, né? Roupa o que sobrasse e comida também o que sobrasse. Né? Mas a definição é essa, 12 a 16 horas. Quando a gente ouve proposta de que o motorista autônomo deve ter na CLT a previsão de que vai ter apenas um intervalo de 8 horas, significa dizer que ele vai trabalhar 16 horas por dia. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa perigosa. E o motorista autônomo também é um trabalhador. E quando a lei vem e traz esse controle, e tem essa preocupação, é de manter esse equilíbrio, porque senão o Congresso estará votando uma lei para acabar com o emprego. Né? Se houver o desequilíbrio, vai acabar com o emprego, vai estimular a
informalidade. E quando se buscou segurança jurídica, real controle, foi exatamente para trazer para a formalidade. A carta frete, foi falado também pelo Renato, a questão da conta frete, carta frete, o desrespeito. Isso é a conjugação perfeita para fazer o trabalho análogo ao escravo, né, em relação ao autônomo. Fica trabalhando exclusivamente para uma empresa de transporte, só pode consumir num determinado posto de gasolina, então ele realmente fica amarrado nas duas pontas, onde recebe, onde gasta e não tem saída. Eu queria dizer, Paulo, que é possível, então, a gente compatibilizar essa questão da hora extra. Nós já tivemos discussão sobre isso com o pessoal da CNTT, que já admite essa questão em relação à longa distância, mas acho que é perfeitamente possível discutir isso dessa forma que nós estamos colocando. Vamos procurar achar uma relação. Eu queria dizer também sobre algumas coisas que foram faladas aqui, sobre os pontos de... Antes eu queria te dizer o seguinte, aliás, o Adalto saiu daqui, ele saiu daqui, não voltou, né? Mas ele fez aqui um discurso de terrorismo, dizendo que está todo mundo fora da lei. Não está todo mundo fora da lei. Eu acho que você disse que tem gente que está cumprindo a lei. Tem gente que está cumprindo a lei. A gente sabe que tem gente que está cumprindo a lei. Tem gente que para, então existe lugar para parar. Aquela estrada que o José Ramos Torres mostrou, que tem lá aquele pessoal parado no meio da lama, ali não tem nenhuma preocupação, eu não tenho nenhuma preocupação com aquela situação. A lei já estabelece, em uma situação como aquela, não tem limite de jornada de trabalho. Então, tem solução, a lei já traz a solução. O que a gente não pode é encarar a lei, e isso é que me assusta. A pessoa encontra uma situação, algum defeito, e diz, olha, nessa situação não dá para cumprir a lei do jeito que está, 4 mais 4, ou seja, 4 mais 4 não dá, não é? E o terrorismo que ele foi esse, a partir daí está fora da lei. Não, vamos ver se a lei tem soluções. A questão da soja e da safra, dizer que não dá para cumprir, dá para cumprir sim, a lei já tem a solução. O 235H diz que em situações especiais, em situações como essa de escoamento de safra, é possível estabelecer uma regra diferenciada mediante negociação coletiva, diferente de tudo que está na lei. Então, a lei já traz soluções. O que não podemos fazer é o seguinte, nós não podemos fazer aqui uma lista telefônica de situações de transporte, porque cada transporte pode ser uma situação. O pessoal que faz transporte pesado, não é? Como é que esse pessoal pode ter uma lei que especifique cada transporte dele? Está aqui o Toninho, não é? Cada transporte é uma situação. Então, ele não tem como fazer isso cumprindo a lei. O transporte de explosivo tem que parar? Tem que parar. Mas ele já é regrado, ele tem regra própria, tem onde pode parar, ele é programado, esse transporte especializado de a carga única também já é todo ele programado. Como é que se faz isso que eu queria dizer para o Adalto, para resolver o problema dele? Não fica fora da lei, é só programar. Se ele sabe que dali a 3 horas ele não tem onde parar, ele para antes ou se programa para ultrapassar aquele tempo. Se ele está a 20 minutos de chegar em casa, ele se programa para não ficar 20 minutos de chegar em casa. Teve um contratempo, entra na situação que está prevista na lei. É uma situação especial, ele pode prosseguir. Ora, gente, a lei é bom senso, a aplicação da lei é bom senso, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho vai ter que entender isso. Não está bem escrito? Vamos redigir de uma forma clara. Se acha que do jeito que está não está bem escrito, não é por causa disso dizer, e eu queria dizer novamente para o Adalto, suspende a lei. Não, não é por causa disso, não vamos suspender a lei, vamos reformar a lei, vamos estabelecer as regras claras como elas precisam. E aqui eu queria entrar na questão que eu acho que é o segundo ponto em relação à lei, e que eu acho que é a mais complicada. Então, nessa parte de conteúdo, eu concordo com o que disse o Renato. Ajustando aqui, ajustando ali, nós podemos redigir várias questões e chegarmos a um entendimento. A questão está na questão do tempo de vigência da lei e da aplicação da lei. Eu não posso concordar, o senhor José Ramos, brilhante discurso, parabéns, 82 anos, tira o chapéu. Brilhante discurso, inflamou a plateia,
Mas o senhor mesmo disse uma coisa que mostra que não é possível aceitar a proposta. O senhor disse que a questão das estradas está lá no papel, não saiu do papel, não sabe se vai sair do papel. E está propondo colocar na lei, não é, que é responsabilidade do governo fazer isso. Ou seja, ele lança o programa, não sai do papel, não fez e não vai fazer. E se nós vamos colocar no papel que é a responsabilidade do governo fazer, eu não acredito em Papai Noel nem em duende, certo? Porque se eu colocar na lei que é a responsabilidade do governo fazer, eu estou dizendo, é para não fazer, certo? Porque o governo não vai fazer e nós sabemos que ele não vai fazer. Então, qual é a alternativa? O Congresso Nacional tem alternativa? Tem. O Congresso Nacional não pode fazer um programa de governo. O Congresso Nacional não pode dizer para o governo, faça tal obra ou não faça outra obra. Não pode lançar, porque quem faz o planejamento, o senhor mesmo disse, é o governo, é real, ele tem que fazer o planejamento. Mas o Congresso Nacional pode fazer aquilo que fez da outra vez e que foi vetado. Pode colocar na lei que é obrigatório colocar nas licitações a previsão dos pontos de parada. A presidente vetou por uma razão que é infame, dizendo que isso vai causar aumento de pedágio. Quem paga pedágio nesse país, né, o Jaime apresentou aqui uma estatística dizendo que são 3,5% dos veículos do Brasil são de caminhões. Eu tinha algumas transparências com números para apresentar, mas não vou nem falar, mas tem uma delas que mostra quanto é que se arrecada de pedágio no Brasil e qual a frota de caminhões e de automóveis. A frota de automóveis é de 1 bilhão, aliás, de passagens de pagamento de pedágio. 1 bilhão e 100 milhões de passagens. De caminhões são 400 milhões. 3,5% pagam 400 milhões. Só que ali é de passagem. Veículo leve paga 1. Cada veículo paga 1 pedágio. O caminhão paga 2, 3, 4, 5, 6, 10. Veículo especial paga mais. Não é? Então, multiplicando por 3, os caminhões pagam 52% do que é arrecadado de pedágio no Brasil. Então, quem paga pedágio? A dona Dilma disse, olha, eu não quero dar o aumento porque vai sofrer um aumento de pedágio. Mas o setor que mais paga pedágio concordou. Ou então o que disse um desembargador lá no Rio Grande do Sul, para salvar uma vida eu pago quanto mais tiver que pagar de pedágio do meu automóvel. Não é? É isto que eu acho que é importante a gente colocar. Nós temos que colocar na lei algo que seja da competência do Congresso Nacional e que seja factível. Então vamos colocar medidas impositivas e que devam ser feitas. Por que é que os atuais editais de licitação não prevêem os locais de ponto de parada? O senhor sabe por quê? Porque o TCU disse que é ilegal colocar isso nos editais. Então tem que pôr na lei. Pondo na lei, o TCU não vai mais poder dizer que é ilegal. Então, pondo na lei, é isso. E como que faz as estradas que já tem? Põe na lei que eles têm um prazo de 1 ano para construir. Então, vamos colocar medidas impositivas e não deixar o governo dizer, porque a proposta da Casa Civil é um programa de governo. Olha, nós temos a intenção de prever isso. Não, isso não resolve. O Congresso Nacional tem que ser impositivo. Tem que ter. E as rodovias onde não tem concessão? A proposta foi apresentada também e foi vetada. Parceria público-privada. Parceria público-privada. E aí não adianta querer deixar tudo por conta do governo. O governo a gente sabe que não vai fazer. O senhor mesmo disse que não vai fazer. Como é? A iniciativa privada faz? Faz. Agora, o Congresso pode colocar que a parceria público-privada, isso pode ser feito por parceria público-privada, e mais uma coisa, o Congresso Nacional pode dizer, olha, e tem que ter benefício econômico, tem que ter desoneração fiscal para quem fizer isso. Onde? Os atuais postos de combustíveis que estão. O senhor disse que tem onde parar, o Jaime disse que tem 8 mil postos, a FECombustibles disse que tem 8 mil postos espalhados pelo Brasil, a CNT tem uma pesquisa de 4 mil e tantos postos espalhados pelo Brasil.
Estabeleça-se na lei um prazo para que eles se adaptem às exigências da lei. Em um ano, todo... E olha lá, pode criar, inclusive, o quê? Uma linha de financiamento do BNDES. Em um ano, eu acho que tem isso em todo o Brasil. É possível colocar tudo isso? Eu acho que é possível colocar, mas de forma impositiva. E não deixar por conta do governo, não sai nada. Ou então, deixar que o governo tenha na lei um programa de governo. Não vai fazer programa de governo. O programa de governo que eles fazem não cumprem. Não é? Não será um programa de governo que, votado com toda a boa vontade por todos nós do setor, apoiado por nós pelo setor, votado no Congresso Nacional, e o governo vai dizer, agora eu vou cumprir. Eles não cumprem nem as emendas dos deputados, que destinam verba para uma coisa, para uma obra ou outra, vão cumprir um programa de governo? Óbvio que não vão cumprir. Então nós precisamos fazer com o pé no chão. Boa vontade, o que o senhor disse... todo mundo de espírito aberto, todo mundo querendo colaborar, todo mundo querendo construir, é possível construir, desde que a gente não tenha desejos ou intenções ocultas de colocar uma coisa para inglês ver. Se nós tivermos vontade de colocar alguma coisa para ser realizada dentro do que é possível construir uma lei nova, que seja aplicável, que o Ministério Público não venha depois dizer que é inconstitucional, porque está aqui com a gente discutindo e fazendo as adaptações, e vamos dizer, olha, nós queremos isso, não porque nós achamos isto ou aquilo, queremos tal e tal vantagem, porque é bom para o Brasil, porque é bom para o país, porque é bom para a produção nacional, porque é bom para o setor, porque é bom para o trabalhador, porque é bom para o autônomo. É possível chegar lá? Eu acredito que sim. Se todos nós sentarmos à mesa desarmados, com vontade de construir, nós podemos construir. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Agora nós vamos proceder à leitura das perguntas encaminhadas pelos presentes, né? E retornar aos expositores. Quem? Tem algumas perguntas aqui que é interessante, é tão importante esse debate, que o relator da revisão da lei deveria estar aqui, porque muito que foi dito aqui, explanado, mas como está sendo gravado, nós vamos depois passar essa gravação para o Valdir Colato, porque tem muita coisa que ele vai poder aproveitar nesse relatório dele. Tem algumas perguntas aqui que somente ele vai poder incluí-las, né? Tem um caso aqui, por exemplo, do Gladstone, dizendo aqui, sabemos que a lei precisa de ajustes, mas a falta de responsabilidade direta também dos destinatários e remetentes da carga, se não forem incluídos na lei, podemos entregar para Deus a sua realidade. Se resolvermos este ponto, estaremos resolvendo no mínimo 75% dos entraves que a lei vem sofrendo. Então, eu vou passar, viu, Gleice, para o relator, que realmente é importante também que todos sejam inseridos nessa lei, porque não é só o transportador, o embarcador e também o destinatário também terão que ser responsabilizados de alguma forma, né, nesta lei. Que essa lei ela é muito complexa e realmente vai ter muito ajuste para se fazer. Então, um minutinho. Eu quero aqui, inclusive, o deputado César Conago, ele é membro da comissão especial, que se encontra conosco aqui, chegou aqui agora. E para as considerações finais eu passarei depois, viu? Então, esse caso do Gleidson, e tem também aqui para o Jorge Borges, duas perguntas. Como será fiscalizado o cumprimento da Lei 12.619/2012 nos transportadores aos transportadores autônomos subcontratados? Quais serão os documentos exigidos nesse tipo de fiscalização? Cópia do tacógrafo,
declaração do cumprimento da lei, quais as consequências efetivas? Também, tem uma outra pergunta também, dizendo, como a Lei 12.619 validará a Lei da Estadia 11.442, obrigando as estatais portuárias à execução e cumprimento da mesma? Onde estão os bolsões de espera para que seja cumprido o tempo de interjornada nas filas, como exemplo no Porto de Santos? O caminhão será abandonado à beira da rodovia? Bom, então, o senhor poderia responder sucintamente, porque o tempo é exíguo, né? Rapidamente, começando pelos autônomos, a fiscalização do Ministério do Trabalho não fiscaliza o trabalho do autônomo, né? Daí a importância, que eu acho que é consenso aqui, em haver uma isonomia na lei de trânsito e na lei trabalhista, para que a mesma obrigação do empregado seja do autônomo também, né? Pode haver ações fiscais em contratantes autônomos que verifiquem a regularidade da terceirização ou coisas do gênero, mas de maneira geral o Ministério do Trabalho não fiscaliza o trabalho do autônomo, não vai requerer documentos do autônomo, a menos que esse autônomo possua empregados. Se o autônomo possui um empregado que dirige o caminhão, esse será fiscalizado como empregador, como qualquer outro empregador. Bom, em relação às filas, a solução ideal, tá, seria o quê? Seria o pré-agendamento, tá? Fila em rodovia não é uma coisa normal, não é uma coisa aceitável, tá? Então, assim, o que se tem que pensar é o quê? Se não vai ter lugar lá, por que a loucura de ter que emparelhar os caminhões todos em fila? Por que não se faz um pré-agendamento? Por que o sujeito não vai sair já para chegar lá na vez dele e embarcar? Por que essa loucura toda? É muita coisa. Então, assim, eu acho que existem outras soluções aí. Até porque é precário você querer que um ser humano fique na beira de uma estrada, numa fila de quilômetros, andando de pouquinho em pouquinho, e achar que isso é normal. Por mais que a empresa pague hora de espera e tudo mais, isso não é uma situação normal e há de se pensar em soluções de fato para que isso não ocorra. Não é verdade? Tudo é dele. Bom, mais uma vez vou dizer que eu sou fiscal, eu não estou aqui representando o Ministério do Trabalho, nem a Secretaria de Inspeção, nem o Governo Federal. Então eu não vou trazer soluções porque eu não sou o Governo Federal. Bom, eu não sei, eu acho que eu já ouvi falar de experiências de empresas que agendam o carregamento e descarregamento. Eu não acho que isso seja uma coisa tão surreal assim, não. Sim, gente, sim, mas eu não vou solucionar esse problema aqui, ok? Só queria deixar claro uma coisa. Em momento algum, porque foi dito pelo Dr. Adalto, que eu disse que nenhuma empresa está cumprindo a lei. Em momento algum eu disse isso. Pelo contrário, existem empresas cumprindo a lei. Eu fico até triste por esses empresários que estão cumprindo, estão perdendo clientes, estão cumprindo com tudo, tá? E vendo outros desleais descumprindo. Inclusive, seria até bom se tivesse algum deles aqui para falar, porque contar qual é a mágica, né? Porque alguns conseguem cumprir, outros não, eles devem estar fazendo alguma mágica, então, porque eles estão conseguindo parar, estão conseguindo cumprir, estão conseguindo fazer tudo. E desde empresas pequenas até empresas imensas. É muita coisa. Não dá tempo, não. Estou em cima da hora. Hein? Vai ter que encerrar agora. Tem que encerrar. Sim, eu não tenho a solução aqui. Ok? Olha, fácil. Daí a importância da participação da fiscalização na elaboração das leis, né? Porque os senhores fazem as leis, jogam no colo da fiscalização e a fiscalização cai na empresa com a lei, né? Infelizmente, a gente não tem margem de manobra, né? A gente cumpre a lei e ponto. Olha, fácil o tempo decorrido. Queria passar rapidamente as considerações finais para o doutor Paulo, para o Macris, e para encerrarmos, porque nós temos realmente encerrar para o almoço e retornarmos às 2h da tarde. E as perguntas serão entregues e aqueles que colocaram e-mail serão respondidas por e-mail. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todas as autoridades,
que compuseram este primeiro painel. Sim, o senhor quer fazer uso da palavra? Assim, foi passada a palavra. Um minuto, por gentileza. Me Imagina. Deputado, muito obrigado. Veja, eu até, se pudesse ter falado ao final, teria sido, digamos assim, podido contribuir mais com os senhores. Porque a qualidade das apresentações, sobretudo aqui, me refiro ao do senhor José Ramos, realmente ajudou bastante a pontuar o que precisávamos debater aqui. E também o Adalto. Veja, e agora aqui falando de Voltaire, né, por coincidência, né, Renato, está aqui, o seu xará disse o seguinte, que nós podemos não concordar com uma palavra do que o outro diz, mas a gente tem que defender até a morte o direito de dizê-las, não é isso? E aqui, eu queria dizer o seguinte, o Adalto não retornou, mas como já pontuado pelo Dr. Marcos, seja com relação à questão do descanso semanal remunerado, seja com relação à possibilidade de chegar em casa, seja no que toca à questão, enfim, os pontos apontados são todos resolvidos pela lei. Penso se nós vamos debater o conteúdo de uma norma, é necessário que a conheçamos. E aqui eu aproveito para responder uma das indagações que me vieram, no sentido de um trabalhador dizendo, bom, se o motorista estiver em um lugar ermo, ele deve parar ou ele deve prosseguir. Veja, a norma é clara em relação em situações onde, por força maior, e em situações nas quais a insegurança coloque, portanto, em risco a vida do motorista, é permitido estender o tempo de direção pelo prazo necessário para que o trabalhador se coloque em segurança. Então, a exemplo dessa situação, assim como as demais, a norma traz soluções e mais. É importante lembrar que a norma, em diversos aspectos, tem válvulas que remetem à negociação coletiva. Então, tudo que está ali não é uma forma, digamos assim, que não possa ser moldada conforme cada uma das situações. Exatamente, não é uma camisa de força. Outro aspecto importante, que me parece, veja, coloca-se como sinônimo de motorista descansando, caminhão parado. Veja, e não existe essa relação. O caminhão pode continuar e o motorista descansar. Como? Com o revezamento de motoristas. Nós temos soluções. Uma outra questão final, senhor deputado, que eu gostaria de aqui referir a presença do Renato, que representa os embarcadores. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade, viu, Renato, de sentar ao lado dos embarcadores e dizer o seguinte, a requisição da qual você reclamou, ele não está aqui. Veja, ela foi criada por mim, pessoalmente, por quê? Porque em Rondonópolis, eu tive a oportunidade de ter contatos muito próximos com as embarcadoras. E as embarcadoras são o ponto-chave para que essa norma funcione. E aquela requisição, ela elenca um rol de registros de carga e descarga que as embarcadoras têm como extrair em segundos. E eu sei disso porque eu já fiscalizei e eu conheço o documento. Então, gente, olha, e aí depois eu poderia falar da fiscalização do autônomo, que também se viabiliza com base nas embarcadoras. Nós poderíamos debater muito mais. O Ministério Público, então, senhor presidente, agradece mais uma vez a oportunidade, está à disposição para contribuir com o debate em quantas vezes mais for chamado. Muito obrigado. Okay, muito obrigado. Então, com as considerações finais do nosso deputado Vanderlei Macris, e encerraremos para almoço, retornaremos às 14 horas. Bem, eu queria só dizer finalmente que, como membro dessa comissão que está analisando o trabalho de objetivar a alteração da legislação, foi riquíssimo a manhã de hoje em termos de contribuição do plenário, dos debatedores, dos expositores em relação à proposta que tem a comissão para poder apresentar essas alterações. O consenso para o ajuste, eu acho que essa é a palavra que eu acabei obtendo aqui
na direção de a gente procurar, na comissão, viabilizar essa alteração da lei. Que ela se mantenha na sua espinha dorsal, mas vamos buscar o consenso para o ajuste dos trabalhadores, empresários, governo, parlamento, os usuários, os autônomos, enfim, todos os envolvidos nesse segmento. Então, eu quero dizer que foi muito produtivo, foi importante para nós, membros da comissão, as contribuições que aqui recebemos e queremos agradecer a presença de todos. Passo a palavra, portanto, para a finalização desse trabalho ao nosso presidente.